A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 31. Então, Gênesis capítulo 1 apresenta Deus como o Criador do cosmos. Um estudo bíblico de Gênesis capítulo 1 revela que esse capítulo não serve apenas como introdução do próprio livro, mas de toda a Escritura. Através da sua palavra, Deus criou todas as coisas, e sobre essa doutrina que o restante de toda a narrativa bíblica se desenvolve. O escritor de Gênesis abre seu livro dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esta é a primeira fase da Bíblia Sagrada e não poderia ser mais apropriada. Qualquer pessoa que desejar saber quem é Deus encontra uma resposta clara e direta. Já na primeira frase da Escritura, Deus é o Criador do universo. Ao dizer no princípio criou Deus, o texto bíblico também declara a eternidade de Deus, quando Deus iniciou a obra da criação. Nem mesmo o tempo existia, por isso o autor bíblico se limita a dizer no princípio. Nesse princípio somente Deus existia, ou seja, somente Ele é eterno. Ele é de eternidade em eternidade, conforme Salmo 90, versículo 2. Diz assim: antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade, eternidade, tu és Deus. O texto também destaca a imensidão da majestade do Criador. O substantivo masculino Deus traduz o hebraico Elohim. Essa palavra hebraica é uma das mais utilizadas no Antigo Testamento para se referir a Deus e consiste numa forma plural que indica intensidade e plenitude. Gênesis capítulo 1 começa mostrando que, num primeiro momento, a terra era sem forma e vazia. Isso significa que, nesse estágio, a terra, bem como o próprio universo organizado, era inabitável. Era inabitável. Então, o texto diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso significa que o Espírito de Deus foi quem trouxe ordem ao caos e transformou a terra em um lugar apropriado para receber vida. A Bíblia diz claramente que a criação foi obra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2, versículo 6, Salmo 33, versículos 6 e 9, Salmo 148, versículo 5, João capítulo 1, versículo de 1 a 3, Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 17, e Hebreus capítulo 1, versículo 2 e Hebreus 11, versículo 3. Gênesis diz que Deus criou o mundo num total de 6 dias e no sétimo descansou. Bom, muitos falam que no sétimo descansou, né, meu irmão? Mas eu creio que não. No sétimo dia ele concretizou. Ele não descansou. Deus não descansa. Deus concretizou a sua obra no sétimo dia. Existe muita discussão acerca da natureza desses dias. Alguns pensam que os dias são simbólicos e representam eras. Outros pensam que os dias da criação foram literais, ou seja, 24 horas cada dia. Há ainda aqueles que defendem que Gênesis capítulo 1 trata-se simplesmente de um mito, que no fim transmite a moral e de que existe um Criador. Obviamente, a última interpretação afronta a Escritura. Se entendermos que os primeiros capítulos de Gênesis são simplesmente folclóricos, não restará nenhuma base onde repousará as doutrinas da criação, do pecado e da redenção. A interpretação que diz que os dias de Gênesis capítulo 1 são simbólicos também enfrenta problemas. Se reconhecermos que Gênesis capítulo 1 é uma narrativa histórica, não haverá outra possibilidade a não ser interpretar o texto como de fato ele é. A sequência da criação. Gênesis capítulo 1 apresenta a sequência da ordem
dos atos criativos de Deus em duas triades de dias. Na primeira triade, Deus iniciou a criação e deu sua forma inicial básica ao dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. O escritor de Gênesis se refere ao universo organizado, o cosmos, conforme Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 4. Deuteronômio capítulo 3, versículo 24. Isaías capítulo 65, versículo 17. E Jeremias capítulo 23, versículo 24. Então Deus fez a separação da luz e das trevas e preparou a terra para abrigar vida, começando pela vegetação, dias 1, 2 e 3. Na segunda triade, Deus estabeleceu os luminares e povoou o habitat, que estava pronto, com peixes, aves, animais e seres humanos, dias 4, 5 e 6. Embora Gênesis 1 não relate explicitamente em algum momento, dentro desse processo criativo, os seres celestiais foram criados. A Bíblia não fornece detalhes acerca disso, apenas informa que Deus criou os seres angelicais, conforme Salmo 158, versículo 1 a 5, Neemias capítulo 9, versículo 6, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Entenda melhor quem são os anjos. É interessante notar que em Gênesis 1, cada dia criativo segue um padrão. O autor bíblico inicia cada dia da criação com a seguinte declaração: disse Deus. Com isso, ele enfatiza ainda que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Na sequência, o escritor mostra cada uma das ordens de Deus. Haja. Depois, o escritor mostra o resultado da ordem divina. E assim se fez. E revela o contentamento do Criador. E viu Deus que isso era bom. Então, meus irmãos, versículo de 1 ao versículo 31 nos mostra aí a criação, tá certo? Então, capítulo 1, né, versículo de 1 e 2. No princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Então, a terra era feita de água, tá certo? Quando nós pegamos lá no versículo 9, Deus manda separar a água para um lado e a terra suja aí no meio da água. Então, nesse caso aí, se tornando apenas um continente, tá certo? Não é igual hoje que nós temos 5 continentes, não. Então, naquele tempo foi apenas um continente. E aí Deus continua aí fazendo aí a sua criação, né? Bom, como a terra era cheia de água, então Deus criou os monstros marinhos, né? Peixes. E quando surgiu a terra, começou a formar também os animais terrestres, tá certo? Monstros marinhos, né? Aí me lembra aí de dinossauros. Nós temos aí um animal aí, de acordo com Jó, Leviatã, né? É um monstro marinho. E quando nós pegamos lá na criação do homem, Deus criou o homem e a mulher, também criou também os animais selvagens e os animais domésticos, né? E deu para os homens para comer verduras, legumes, né? E frutas. E para os animais, mato. Então, meus irmãos, naquela época, os animais não eram carnívoros, e nem o homem e a mulher. Então, a criação toda, seja era o homem, a mulher e os animais, eles eram herbívoros. Então, esses dinossauros aí, né, carnívoros, isso aí, até então aí, até o dilúvio, os animais eram herbívoros, tá certo? Não carnívoros. Então vamos falar agora também de dois animais, né? Como eu falei, Deus criou também os animais selvagens. Aí fala de um belmote, né?
Primeiramente, meu irmão, saiba que a palavra dinossauro só passou a existir a partir do século XIX, mais precisamente em 1851, com o paleontólogo britânico Richard. Logo, não espere encontrar essa palavra na Bíblia, pois esta foi escrita muito tempo antes dos fósseis de dinossauros serem encontrados. Mas se eles realmente existiram, então a Bíblia deve ter falado deles, usando outras palavras. Sim, a Bíblia fala sobre dinossauros, porém referindo a eles como Leviatã e Behemoth. A primeira referência de dinossauro está em Gênesis capítulo 1, versículo 21, né? Deus criou as grandes baleias. A palavra hebraica para baleia é tanim, que significa monstro. Então, aí nesse caso eu prefiro aí pegar uma Bíblia mais uma tradução mais antiga, né, que fala de monstros marinhos e não de baleias, tá certo? Essa palavra surge mais de 20 vezes em toda a Bíblia. Pelo relato da criação, percebe-se que os dinossauros aquáticos, também conhecidos como plesiossauros, foram criados no quinto dia, Gênesis capítulo 1, versículo 21. E os dinossauros terrestres, no sexto dia da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 24. Leviatã, Isaías 27:1, diz assim: naquele dia o Senhor com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Este tipo de dragão marinho é chamado Leviatã. Em algumas versões das Escrituras, a palavra Leviatã é traduzida como crocodilo. Porém, ao analisarmos a descrição bíblica do animal, percebemos que não se trata de um simples crocodilo, mas de um dinossauro. Veja, acha que ele, o Leviatã, vai fazer acordo com você para que você o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se ele fosse um passarinho, ou pôr-lhe uma coleira para as suas filhas? Poderão os negociantes vendê-lo, ou uma coleira, ou reparti-lo entre os comerciantes? Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca a sua cabeça? Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória e nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão. Só vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Não deixarei de falar de seus membros, de sua força e de seu porte gracioso. Quem consegue arrancar sua capa externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea? Quem ousa abrir as portas de sua boca, cercada com seus dentes temíveis? Suas costas possuem fileiras de escudos firmemente unidos, cada um está tão justo do outro que nem o ar passa entre eles. Então a interligação estão tão interligados que impossível separá-los. Seu forte sopro era lampejosos de luz, seus olhos são como raios alvoradas. Seu forte sopro atira lampejos de luz, seus olhos são como os raios da alvorada. Tições saem da sua boca, fagulhas de fogo estalam
Das suas narinas sai fumaça como de panela fervente sobre fogueira de juncos. Seu sopro faz o carvão pegar fogo e da sua boca soltam chamas. Tanta força reside em seu pescoço que o terror vai adiante dele. As dobras da sua carne são fortemente unidas. São tão firmes que não se movem. Seu peito é duro como pedra, rijo como a pedra inferior do moinho. Jó 41, versículos de 4 a 24. A passagem bíblica de Salmos 104, 26 chega mesmo a quase comparar o Leviatã a um navio, pois diz assim: nele passarão os navios e também o Leviatã, que tomaste para com ele brincar. O Leviatã é descrito como um animal temido, de pele tão espessa que nem espada ou pedra o afoguentava e que cuspia fogo. Nem se compara a um simples crocodilo. Trata-se claramente de um dinossauro marinho, provavelmente um cronossauro, um hadrossauro ou um plesiosauro, pois estes possuíam uma estrutura craniana com órgãos em forma de bexigas e câmeras, provavelmente usadas para armazenar substâncias químicas e lançar substâncias inflamáveis, ou seja, eles cuspiam fogo, assim como o Leviatã. Curiosamente, lemos no verso 9 de Jó 41, eis que a sua esperança falhará, uma clara e evidente referência à sua extinção. Bemote. Veja o Bemote que criei, quando criei você e que come de capim como boi. Veja bem, meus irmãos, o Bemote aqui, né, de acordo aqui com o escritor, né, de Jó, fala que o Bemote comia capim. E que eu falei lá em Gênesis capítulo 1, vocês lembram? Que Deus falou com o homem que ele comia frutas e legumes e os animais comeriam capim? Então, o Bemote come capim como um boi. Que força ele tem os seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre, a cauda dele balança como cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados, seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Os montes lhe oferecem os seus produtos e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua sombra. Os salgueiros juntos ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala, mesmo que o Jordão encrespe as suas ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armaduras e engaixá-lo pelo nariz? Jó capítulo 40, versículo 15 a 24. Algumas versões traduzem Bemote como hipopótamo ou elefante, mas o animal aí referido não possui características nem de hipopótamo e nem de elefante. A descrição bíblica indica que o animal possuía uma cauda grande e potente, pois é comparada com um cedro. A árvore alta, forte e resistente. Ora, hipopótamo ou elefante não possuem uma cauda como esta, descrita no versículo 17. A declaração é que
tal animal se alimentava em lugares altos, diferente do hipopótamo e do elefante. Juntamente com o versículo 23, concluímos que se trata de um animal muito grande e pesado, pois não se alamava com enchentes, mesmo de um rio como o Jordão, assim com consideráveis volume de águas. Além disso, o hipopótamo não é encontrado na região geográfica que descreve esse acontecimento bíblico. As particularidades desse animal apresentadas nesses versos são as de um dinossauro herbívoro, provavelmente um Brachiosaurus, que media aproximadamente 25 metros de comprimento, 15 metros de altura e pesava cerca de 90 toneladas. Mas muitos fósseis de grandes répteis pré-históricos contêm carbono 14 detectável, algo que não deveria ocorrer se ele tivesse milhões de anos. O C14 só poderá durar cerca de poucos milhares de anos, e não milhões de anos. O C14 faz com que esses animais pré-históricos estejam mais próximos de nós na história, além do C14. Tecidos moles com aparência de fracos e não mineralizados estão sendo constantemente encontrados em fósseis. Algo assim não poderia durar muito mais do que 3 a 5 mil anos. Também podemos contar com relatos históricos e literários. Heródoto, Marco Polo, Belfort, etc. Pinturas rupestres variadas e artefatos de diferentes culturas, Inca, China, Uruk e outros, que descrevem criaturas extremamente semelhantes aos dinossauros e outros répteis pré-históricos, vivendo em contato com o ser humano. A paz e bem, meus irmãos.